Olá, muito boa tarde pra você. Está começando o Globo Esporte. Já já tem Flamengo e Vasco, tem seleção feminina, tem altinha. Mas antes vamos falar de Botafogo. Ou melhor, let's talk about Sapphire. I used to watch Botafogo at Newton Santos. I used to watch Botafogo at Newton Santos. One more time. I used to watch Botafogo at Newton Santos. Very good, very good. Na aula de hoje, como falar Botafogo em inglês. E se você pensar no verbo botar fogo em alguma coisa, é set fire, né? Tanto que no anúncio da compra, de fato, da assinatura da SAF, a frase era It's time to set fire, que set fire é realmente botar fogo. Mas o professor Jay também ensina a versão para o torcedor de arquibancada, para aquele que gosta de gritar apenas fogo. Fire! Jay Rodrigues ensina inglês há 12 anos numa escola de idiomas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele diz que é botafoguense de nascença, mas na verdade é desde que descobriu onde nasceu. E aí minha mãe me contou que eu nasci em Botafogo, nasci bem perto da sede. Tem um hospital chamado Policlínica de Botafogo, que é, sei lá, acho que 1 quilômetro de General Severiano. Pô, criança, né? Pô, cara, se eu sou brasileiro, torço pro Brasil, se eu nasci em Botafogo, eu sou botafoguense. Antes da pandemia, eu costumava assistir o Botafogo no estádio Newton Santos. O Botafogo sempre foi assunto por Jay na sala de aula, mas desde que a SAF, a Sociedade Anônima de Futebol do Clube, foi vendida para o John Textor, os conteúdos em inglês dele ganharam também as redes sociais. Hello, foreigners. I'm Jay, and today I'll tell you a little more about the glorious history of Botafogo. Uma das postagens em inglês contando as histórias do Botafogo chegou ao novo dono do clube. Tava viajando, do nada, uma notificação lá, o John Textor retweetou, I love this man, blá blá blá, eu, que isso? A mensagem do John Textor dizia: eu amo esse cara. Esses vídeos ajudam muito todos nós no Crystal Palace e no Molenbeek, que estamos tentando nos conectar com as histórias do nosso irmão Botafogo. Obrigado. Primeiro que eu postei, eu pensei só na galera estrangeira. Eu postei em inglês com legenda em inglês. E aí as pessoas começaram a falar, pô, bota a legenda em português. Eu falei, tá. O nome do Botafogo tava fora. E isso é muito legal, cara, é muito legal. E ver que a gente pode ter contato com gente que tá, tipo, do outro lado do mundo pra poder conhecer o Botafogo, que esse time maravilhoso é ótimo, sabe? O Jay já explicou por que o mascote do Botafogo é o cachorro Biriba e também o motivo de o clube ser chamado de Glorioso. Contou até a história da cavadinha do Louco Abreu contra o Flamengo no Campeonato Carioca de 2010. Eu falei, cara, pô, isso aqui precisa ser feito, alguém tem que fazer. O Botafogo não fez, né? Eu pensei, pô, vamos fazer isso, né? Vai ter alguém que vai lá e vai contar a história em inglês pra galera do Palace, pra galera europeia, etc. E aí eu não vi movimentação acontecendo, não vi ninguém fazendo. Eu falei, pô, vou fazer aqui. E agora ele fez também a versão em inglês para o hino do Botafogo. E quem sabe pega, quem sabe a gente grava o John cantando aí em inglês. Botafogo, Botafogo, champions, this year 19, the sun, I hero every day. Botafogo, and that's why you are. Tudo aconteceu no intervalo de 5 dias. Começou no sábado, no empate com Boa Vista, que pôs fim à possibilidade de igualar o recorde de vitórias do time de 1919. No domingo, a notícia da venda de Luiz Henrique para o Betis, da Espanha, caiu como uma bomba. A derrota nos pênaltis para o Olímpia na quarta, que eliminou o Fluminense da Libertadores, encerrou de vez a lua de mel que time e torcida viviam nesse início de temporada. Eu acho que a eliminação na Libertadores ela pode causar um impacto emocional. A queda na Libertadores é também um baque financeiro. Fora da fase de grupos, o clube deixa de arrecadar 10 milhões de reais. O próximo desafio é o Botafogo, pelas semifinais do Carioca. A atmosfera para a reta final do Carioca ela pode ser ruim, né? E isso vai interferir diretamente no desempenho técnico dos atletas. Até a derrota para o Olímpia, em 14 jogos no ano, o Fluminense só tinha perdido uma vez. Para além da eliminação, a postura muito defensiva do time ligou o alerta. A gente não está falando de um elenco que tem carência de talentos. Você tem um bom time, você tem oportunidade de jogar com um modelo diferente, incomodar mais o adversário. Já já as mulheres convocadas para a seleção e as notícias de Flamengo e Vasco e ainda a reportagem especial sobre a Altinha, patrimônio cultural do Rio de Janeiro.
teve convocação da seleção feminina de futebol para amistosos contra a Espanha e Hungria em abril. Olá, boa tarde para todo mundo. A técnica Pia Sundhage anunciou agora há pouco a lista das 23 jogadoras que vão disputar 2 amistosos em abril pela seleção feminina. O primeiro deles é no dia 7 contra a Espanha e o segundo é contra a Hungria no dia 11. Essas 2 partidas vão acontecer lá na Espanha. As goleiras Letícia, do Corinthians, Lorena, do Grêmio e Maiara, do Inter. Essa foi uma das novidades. Defensoras, Rafaele, do Arsenal, Giovana, do Corinthians, outra novidade, Tainara, do Bordeaux, Tamires, do Corinthians, Antônia, do Madrid CFF, Thaís, do São Paulo, Letícia, do Frankfurt e Fernanda, do São Paulo. No meio-campo, Duda Santos, do Palmeiras, uma novidade, Ari, do Palmeiras, Adriana, do Corinthians, Caroline, do North Carolina Courage, dos Estados Unidos, a Angelina, do OL Reign, também dos Estados Unidos, Ingrid, da Ferroviária, mais uma novidade, Luana, do PSG. As atacantes, Marta, do Orlando Pride, Gabi Nunes, do Madrid CFF, Debinha, do North Carolina Courage, também dos Estados Unidos, Geise, do Madrid CFF e a Bia Zanerato, do Palmeiras, que foi outra novidade. A Bia, inclusive, foi um assunto na coletiva. A técnica Pia Sundhage destacou a volta da atacante à seleção e disse que as artilheiras são sempre muito bem-vindas. A Bia Zanerato, que ficou fora das últimas 2 convocações, mas agora a Bia Zanerato está 100% recuperada e é uma das opções para a Pia na seleção nesses próximos 2 amistosos. O estádio do Palmeiras estava lotado para o clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista. 40 mil torcedores, nenhum mais pé quente do que a Ana Maria. Eu vim ser o pé quente do jogo de hoje. Eu cheguei e o gol saiu. Ana Maria Braga, palmeirense declarada, pegou aquele trânsito gostoso de São Paulo, mas chegou na melhor hora, hein? Aos 28 do primeiro tempo, quando o juiz tinha acabado de consultar o VAR para marcar o pênalti do Gil no Danilo. Rafael Veiga cobrou e a Ana Maria comemorou. Partiu para a esquerda, batida! Tenho certeza absoluta que a Ana aqui do nosso lado, vamos continuar jogando desta forma. Só que não, hein? Palmeiras continuou jogando bem no segundo tempo, mas o Corinthians empatou, de pênalti também. O juiz marca pênalti em cima de Roger Guedes. Murilo derrubou o Roger Guedes, que foi para a cobrança fazer 1-1. Pé direito, paradinha, batida! O empate deixou a presidente do Palmeiras meio desanimada, né? Mas a nossa colega Ana Maria Braga, ela seguiu confiante. Vai sair mais pouco, mas ó, espero, né? Estou na maior torcida do Palmeiras. No escanteio, Cássio defendeu, o Danilo pegou o rebote. 2-1 Palmeiras. Danilo! A vitória deixou o Palmeiras na liderança geral do Paulista, com a vantagem de decidir os jogos do mata-mata em casa. Eu, se fosse a Leila, chamava Ana Maria em todos. Primeira vez no estádio do Palmeiras. Primeira vez. 2-1. Falar mais o quê, né? Ó o Pablo ali, gente. Chegou no Flamengo, treinou, podia até estrear domingo contra o Vasco, mas já se machucou. Uma apresentação como nos velhos tempos. Sala de imprensa cheia. Pesada. Reforço vestindo a camisa, posando para fotos com os dirigentes, com a família e dando aquelas respostas que o torcedor gosta de ouvir. Estou muito contente, muito animado, muito motivado para contribuir o máximo possível. E eu irei me doar ao máximo, né? Como eu costumo dizer que eu irei dar minha vida por esse clube de uma grandeza imensa, de uma camisa pesadíssima. Pablo vem com o status de homem de confiança do técnico Paulo Souza. Trabalharam juntos no Bordeaux da França. Conheço o Paulo muito bem e sempre ele vai prezar a equipe, né? Então acredito que essa forma dele imaginar é para deixar todo mundo muito preparado para quando aparecer a oportunidade. E eu vou me encaixar como todos.
Mas esse encaixe terá que ser adiado. Pablo, no último treino, recebeu uma pancada no joelho direito e os exames constataram uma lesão no ligamento colateral medial. Ele já iniciou a fisioterapia. Esse ano foram feitas 3 contratações. Além do Pablo, chegaram também o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Marinho. E segundo os dirigentes, o mercado rubro-negro ainda não está fechado. Não é novidade que o clube está atrás de um goleiro. Santos, do Atlético Paranaense, está no radar do clube e o nome dele já foi aprovado pelo treinador. Mas por enquanto, nenhuma negociação foi confirmada pelas partes. Paulo Souza também quer mais um volante, lembrando que Andreas Pereira deverá ser contratado definitivamente. Ontem, inclusive, no programa Tá Na Área do Sport TV, Renato Gaúcho, ex-treinador do Flamengo, falou sobre o jogador e o erro na final da Libertadores. É um jogador nível muito alto, é um jogador que hoje, infelizmente, ele está, digamos assim, um pouco marcado pela torcida do Flamengo, mas vocês podem anotar aí que é um jogador que no futuro ele vai chegar à seleção brasileira. Mas, sejam negociações nacionais ou internacionais, o Flamengo sabe que tem menos de um mês para completar o elenco. No dia 2 de abril, a Libertadores encerra o prazo das inscrições para a fase de grupos. E a partir do dia 12 de abril, o futebol brasileiro fecha a primeira janela de transferências de 2022. Assim que desembarcou no Rio de Janeiro, Josh Wander, um dos sócios fundadores da 777 Partners, ouviu um apelo. O torcedor falou em inglês, mas em português, claro, o que ele disse foi: "Nós precisamos de você". Essa é a primeira vez dos sócios da 777 na cidade desde que a empresa americana e a diretoria vascaína fizeram um pré-acordo pela venda de 70% da Sociedade Anônima do Futebol do Vasco por 700 milhões de reais. Muito importante que eles estejam aqui conosco para começarem a perceber nossos métodos de trabalho, a grandeza do clube, a sua história. Ontem visitaram os centros de treinamento, conheceram o elenco profissional e assistiram a uma apresentação sobre a necessidade de reforçar o time para a Série B. Depois foi o Josh Wander que arriscou um pouquinho do português. Oi, vascaínos, I'm Josh Wander. Eu amei o centro de treinamento, estou muito animado para ouvir os planos do futuro do Vasco. É claro que nessa vinda dos investidores americanos ao Rio de Janeiro, uma coisa não podia faltar: conhecer a Casa do Vasco. Mais um passo nesse processo de aquisição da SAF. Mas é bom lembrar que tudo isso, se o Vasco vai se tornar clube empresa ou não, se o negócio com a 777 vai dar certo ou não, ainda depende da aprovação no Conselho Deliberativo e na Assembleia Geral do clube. O prazo para resolver todas as questões políticas e burocráticas é até o fim de maio. Hoje mais cedo, os americanos estiveram pela primeira vez em São Januário e esse não vai ser o único estádio que eles vão visitar nessa viagem. Domingo é dia de Maracanã, para o segundo jogo contra o Flamengo pela semifinal do Carioca. Eu espero ver uma vitória no domingo e tenho uma promessa que eu posso fazer para os torcedores do Vasco. Vai ser a última vez na história que o Vasco vai jogar com o Flamengo em desvantagem no orçamento. A budget disadvantage. Promessa forte, hein? Ó, o verão acaba domingo, mas o calor ainda bombante é um convite à praia, André. E aqui no Rio, se tem praia, tem Altinha. Dizem que a Altinha nasceu na praia de Ipanema, zona sul do Rio, meio sem querer. O Alexandre se lembra. Nessa espera do futevôlei, que só tinha uma rede no dia, começou um altinho em volta e esse altinho começou a ficar meio dinâmico, de umas jogadas aéreas, saindo bonito. E o pessoal viu que aquilo era um jogo também à parte do futevôlei. Ele entrou na roda naquela época. E mesmo depois de perder uma perna por causa de uma trombose, não parou. Joga sentado, na maior desenvoltura. Desde 2020, está na lei municipal. A Altinha é patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio.
O objetivo é não deixar a bola cair. E para isso, vale usar qualquer parte do corpo, menos as mãos. A gente ensina fundamentos como a chapa do pé, né? A coxa, o ombro e a cabeça. Sabendo fazer esses 4 fundamentos, é possível participar dentro de uma roda. É uma brincadeira e uma ótima atividade física, mas também é competição. Nos últimos anos, os primeiros campeonatos começaram a surgir. E não duvide, se em 2022 rolar um Brasileirão de altinha. É a ideia do Paulo, que criou a maior comunidade brasileira de altinha da internet. O perfil Altinha FC reúne vídeos divertidos de gente que não perde uma oportunidade de jogar. Famosos como o tenista espanhol Rafael Nadal, idosos cheios de habilidade. Arrasou! Tem até cachorro. A gente vem com a proposta em primeiro lugar, do reconhecimento, né, da altinha como um desporto, né? Então a gente vem trabalhando para que existam mais competições, né? Obviamente não só no Rio de Janeiro, mas como no Brasil todo. O Paulo está buscando incentivo para organizar um campeonato com 16 times mistos, de homens e mulheres, a ser realizado no Parque Olímpico em maio. Nas competições, as equipes têm 4 jogadores e as apresentações duram de 4 a 5 minutos. Cada manobra ganha uma pontuação, dependendo do nível de dificuldade. Vence o quarteto que receber a maior nota total. Vai ser o primeiro campeonato brasileiro, né, da modalidade. Para que os atletas venham a ter um intercâmbio também, obviamente, com outros estados. Isso é fundamental para o crescimento do esporte, né? A mulherada também está ajudando a popularizar a modalidade. Eu não sabia nada, aí comecei a entrar nas altinhas na praia. Só tinha homem na época, entrava, os homens até não gostavam muito, tipo, porque entrava uma perna de pau. Mas eu insisti, continuei e fui aprendendo. Nas praias do Rio e de várias cidades do país, só é permitido jogar altinha na beira do mar depois das 5 da tarde, para não atrapalhar os banhistas. Mas não é só na areia que dá para jogar. Tem a altinha street, praticada na rua. Você pode jogar numa quadra, você pode jogar num playground, você pode jogar num corredor, numa varandinha. Ou numa festa de casamento, como a do rei do drible, Adonias, com a participação do ídolo do futsal, Falcão. O importante é se divertir. É verdade, altinha é um esporte plástico, bonito de se ver. E é bem carioca, né? A gente tem orgulho disso. Uma boa tarde pra você. Amanhã, Carlos Gil comandando aqui o pagode, hein? Tchau. Fala aí, pessoal. Tô aqui na minha casa trabalhando através da internet, na minha conta do AdSense, através de monetização de vídeos no YouTube. Eu tô com um saldo aqui que eu ganhei $226 nesse mês em um dos meus canais. Aqui eu tô com um canal de música, ó, forró. Quem que gosta de forró aí, levanta a mão. Aqui é um outro canal de produtos sem precisar aparecer. E aqui é o meu saldo na plataforma Hotmart, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu treinamento gratuito, que tá ajudando um monte de gente a criar os seus primeiros canais no YouTube sem precisar aparecer e gerar vendas através da internet utilizando o YouTube, beleza? Passa lá, pega sua vaga sem desistir. Valeu!